Uma mulher? Você está brincando comigo. As gargalhadas ecoaram pela mansão inacabada de 3 milhões de reais, cortando o ar como lâminas afiadas. Marina Santos, aos 42 anos, permaneceu imóvel no meio do canteiro de obras, suas botas de segurança contrastando brutalmente com o terno Armani do homem que a encarava com desprezo. Escuta aqui, moça, começou Roberto Machado, o incorporador mais arrogante de São Paulo, ajeitando os óculos de grife. Essa obra já quebrou 3 construtoras. 3. E você acha que vai resolver com essa sua aparência? O silêncio foi quebrado por risadas dos outros homens presentes. 2 investidores de meia idade, o arquiteto original que havia abandonado o projeto e uma meia dúzia de operários que observavam a cena com curiosidade mórbida. Marina sentia todos os olhares sobre si. Uma mulher negra, viúva, vestindo jeans desgastado e camisa de obra, em meio a homens de terno que movimentavam milhões. Olha só, Roberto continuou gesticulando dramaticamente para os outros. A casa está a 60% pronta há 2 anos. 2 anos. O cliente já perdeu a paciência, os bancos estão cobrando e aparece essa engenheira civil. Marina interrompeu, sua voz firme cortando através da humilhação. Formada pela Poli-USP, especializada em estruturas complexas, com 18 anos de experiência em projetos residenciais de alto padrão. O riso de Roberto foi ainda mais alto. Engenheira, olha só. E onde estão suas obras? Onde estão seus projetos? Porque o que eu vejo aqui é uma mulher desesperada, tentando pegar um trampo que ela não consegue fazer. Marina respirou fundo. Conhecia essa música. O mesmo desprezo que enfrentara quando tentou entrar na primeira empresa, quando foi promovida, quando abriu seu próprio escritório. A diferença é que agora estava viúva, com 2 filhas para sustentar, e sua empresa estava à beira da falência depois de clientes cancelarem contratos por questões de imagem. Te dou uma chance, Roberto falou virando-se para os investidores como quem prepara um espetáculo. Te dou 100 mil reais se você terminar essa casa em 3 meses. 100 mil limpos, mais os custos da obra. Mas quando você falhar, e vai falhar, você assina um papel assumindo que mulher não tem competência para obra pesada. O desafio pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. 100 mil reais era exatamente o que Marina precisava para salvar sua empresa e manter suas filhas na escola particular. Mas o preço do fracasso era sua reputação profissional destruída publicamente. 3 meses? Ela perguntou, analisando mentalmente as plantas espalhadas pelo chão. 3 meses. E tem mais. Se você conseguir, o que é impossível, eu dobro a aposta. 200 mil. Marina olhou ao redor. A estrutura estava realmente complexa. Uma mansão de 800 metros quadrados com balanços arquitetônicos ousados, piscina infinity no terraço, sistema de automação completo e acabamentos importados. O tipo de projeto que fazia construtoras grandes quebrarem a cabeça. Mas ela também viu algo que os outros não enxergavam. Aceito. Marina dirigia sua velha S10 pela Marginal Pinheiros, enquanto as lágrimas finalmente desciam. Não de derrota, de raiva pura. A mesma raiva que sentia aos 8 anos quando o professor disse que menina não brinca de Lego, aos 17 quando o orientador vocacional sugeriu pedagogia em vez de engenharia, aos 25 quando foi a única mulher na turma de especialização em estruturas. Mamãe, por que você está chorando? Perguntou Sofia, sua filha de 12 anos, no banco de trás. Não estou chorando, amor, é só poeira. Marina limpou o rosto rapidamente. Lembram da história do vovô Antônio? As 2 meninas, Sofia e Clara, de 9 anos, se animaram. Adoravam as histórias sobre o avô que nunca conheceram. Vovô Antônio era pedreiro, mas não um pedreiro qualquer. Marina começou como sempre fazia quando precisava se lembrar de onde veio. Ele construiu metade dos prédios do centro de São Paulo nos anos 70. Chegava em casa com as mãos sangrando, mas sempre dizia: Marina, filha, cada tijolo é uma promessa. Você promete para o mundo que aquilo vai ficar em pé, que vai proteger uma família. O flashback veio como sempre. Marina aos 6 anos, de capacete amarelo emprestado, seguindo o pai pelos canteiros. Ele explicava cada detalhe. Por que aquela viga era mais grossa? Como calcular o peso que uma laje aguenta? Onde colocar os pilares para a casa não cair nunca? Pai, eu quero construir casas também. Então vai precisar estudar muito, filha. Muito mais que os homens.
O mundo não acredita que mulher sabe de construção. Antônio morreu de infarto quando Marina estava no 2º ano da faculdade. Um infarto causado por 30 anos, respirando poeira de cimento e carregando peso além do que o corpo aguentava. Ela se formou com bolsa de estudos, trabalhando de garçonete nos fins de semana e dando aulas particulares de matemática. Na primeira entrevista de emprego, o chefe da construtora foi direto. Você é inteligente, mas cliente não confia em mulher para tocar obra. Que tal começar no administrativo? Marina passou 3 anos provando sua competência antes de conseguir seu primeiro projeto solo, uma reforma de R$200 mil. Guardou cada centavo do lucro, estudou cada detalhe técnico, documentou cada processo. Quando abriu sua própria empresa, já tinha um portfólio sólido e uma reputação construída tijolo por tijolo. Conheceu Carlos, também engenheiro, em um congresso técnico. Ele foi o primeiro homem que não se sentiu ameaçado por sua competência. Casaram, tiveram as meninas, montaram a empresa juntos. Por 5 anos, foram a dupla mais respeitada em projetos residenciais de luxo na zona oeste de São Paulo. Até a manhã de terça-feira, há 6 meses, quando Carlos saiu de casa para uma vistoria e não voltou mais. O caminhão que invadiu o sinal não deu chance de defesa. Mamãe, Clara interrompeu seus pensamentos. Você vai conseguir fazer a casa do homem mal educado? Marina sorriu pela primeira vez no dia. Vou sim, meu amor. Vou fazer a casa mais bonita que ele já viu. Mas, por dentro, a insegurança roía. Sem Carlos, perdera não apenas o marido, mas o sócio que conhecia cada fornecedor, cada subempreiteiro, cada segredo para fazer projetos complexos funcionarem no prazo e no orçamento. Nos últimos 6 meses, 3 clientes cancelaram contratos, porque agora é só uma mulher tocando a obra. A conta bancária da empresa estava no vermelho, o financiamento da casa própria em atraso e as mensalidades das meninas dependiam dessa aposta de R$100 mil. Chegando em casa, Marina espalhou as plantas no chão da sala. Sofia e Clara se deitaram ao lado da mãe, como faziam desde pequenas quando ela trabalhava em projetos. É uma casa muito grande, observou Sofia, mas tem um problema aqui, ó. Marina apontou para uma estrutura no 2º pavimento. Essa laje está mal dimensionada. Por isso as outras construtoras desistiram. Não é questão de dinheiro ou prazo, é questão técnica. E foi então que ela viu o que Roberto Machado e todos os outros não perceberam. O projeto original tinha um erro estrutural grave, um erro que ela poderia corrigir, mas que explicava perfeitamente por que 3 construtoras grandes haviam desistido da obra. Talvez, só talvez, ela tivesse uma chance real de ganhar essa aposta. Onde estão as notas fiscais dos materiais já utilizados? Marina estava no escritório improvisado da obra às 6 da manhã, com uma xícara de café preto e planilhas espalhadas pela mesa. João, o mestre de obras que havia trabalhado com as 3 construtoras anteriores, a observava com ceticismo mal disfarçado. As notas? Estão tudo aí na pasta azul? Ele respondeu coçando a barriga por baixo da camisa manchada de tinta. Mas não vai adiantar muito não, só. Essa obra tá amaldiçoada. Amaldiçoada não, João, mal calculada. Marina abriu a pasta e começou a verificar os documentos. Vou precisar de uma análise completa do concreto já aplicado. Tem os laudos de resistência? João riu. Laudo, moça, isso aí é coisa de escritório. Na prática, a gente vê na massa mesmo se tá bom. Marina parou de escrever e olhou diretamente para ele. João, vou falar uma vez só. Eu não sou moça. Sou engenheira responsável por esta obra. E sem os laudos de resistência do concreto, eu não ponho um tijolo aqui. Entendeu? O constrangimento no rosto de João foi visível. Nos 25 anos de profissão, ele nunca havia sido questionado sobre laudos técnicos por uma mulher. Tá bom, doutora. Vou ver se acho os papéis. Enquanto João saía resmungando, Marina começou sua própria investigação. Pegou o esclerômetro, equipamento para medir a dureza do concreto, e começou a testar pontos estratégicos da estrutura. Os primeiros resultados a deixaram preocupada. 15 MPa quando deveria ser no mínimo 25 MPa para aquele tipo de estrutura. Concreto fraco demais, murmurou anotando os valores. Subiu ao 2º pavimento para analisar a laje problemática. Era uma estrutura em balanço de 4 metros, sustentando a piscina Infinity. O projeto original especificava concreto FCK 30, mas pelos testes não passava de FCK 20.
Com aquela resistência, a laje não suportaria nem o peso próprio. Quanto mais 80.000 litros de água. Por isso que rachou, disse para si mesma, observando as fissuras disfarçadas com massa corrida. Seu celular tocou. Roberto Machado. E aí, desistiu já? Ainda dá tempo de voltar para a cozinha? Roberto, preciso falar com você. Urgente. Já sei, já sei. Vai me pedir mais tempo, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. É sempre a mesma coisa com vocês. Roberto, ela o interrompeu. Você testou a resistência do concreto desta obra? Silêncio do outro lado. Testou ou não testou? Olha, Marina, isso aí é detalhe técnico. O importante é terminar logo essa obra e parar de dar prejuízo. Marina desligou o telefone e voltou para suas medições. Se o concreto estava fora de especificação, havia duas possibilidades: incompetência das construtoras anteriores ou algo muito mais grave. Chamou sua amiga Patrícia, engenheira especialista em perícia estrutural. Pat, preciso de um favor. Pode vir aqui fazer uma análise independente de concreto? E traz o ultrassom também. Marina, você não está metida em enrascada de novo, está? Talvez. Ou talvez eu tenha descoberto o motivo real pelo qual ninguém consegue terminar essa obra. 2 horas depois, Patrícia chegou com o equipamento de ultrassom para a análise não destrutiva do concreto. Os resultados confirmaram as suspeitas de Marina. Não apenas a resistência estava abaixo do especificado, mas havia vazios internos na estrutura, bolhas de ar que indicavam concreto mal dosado ou mal aplicado. Marina, essa estrutura não vai aguentar a carga prevista no projeto. Como 3 construtoras diferentes cometeram o mesmo erro? Boa pergunta, Pat. Muito boa pergunta. Naquela noite, Marina ficou até tarde analisando as notas fiscais. Algo não fechava. Todas as 3 construtoras compraram cimento da mesma fornecedora, Construmax Materiais Lita, e todas as remessas vinham com o mesmo código de lote. Pegou algumas amostras do concreto e decidiu fazer um teste que aprendera com o pai. Queimou pequenos pedaços na churrasqueira de casa. Concreto bom não derrete facilmente. Aquele começou a se desfazer com pouco calor. Cimento adulterado, sussurrou. A descoberta a deixou em estado de choque. Não era incompetência das construtoras. Alguém estava vendendo cimento de qualidade inferior, misturado com cal ou outros aditivos baratos para obras de alto padrão. E Roberto Machado, como incorporador, tinha que saber. No dia seguinte, fingindo normalidade, Marina visitou a Construmax. O proprietário, seu Valdir, a recebeu com simpatia exagerada. Engenheira Marina, que honra! Ouvi dizer que a senhora pegou aquela obra impossível do Roberto. Precisa de alguma coisa especial? Só queria conferir as especificações do cimento que vocês forneceram para as construtoras anteriores. Preciso manter a mesma qualidade, né? Seu Valdir ficou ligeiramente nervoso. Ah, claro, claro. Mas olha, a gente fornece sempre o melhor. Cimento CP32. Primeira qualidade. Marina pediu para ver as notas fiscais. Nos documentos realmente constava CP32, mas uma análise mais cuidadosa revelou algo estranho. Todas as notas tinham rasuras nos códigos de lote e os preços estavam 40% abaixo da média de mercado. Seu Valdir, esse preço não está muito baixo para CP32? Ah, é que a gente tem um fornecedor especial, direto da fábrica sem intermediário. Marina sorriu e disse que pensaria na proposta. Mas ao sair da loja, uma certeza se cristalizou em sua mente. Estava diante de um esquema de fraude que envolvia não apenas seu Valdir, mas provavelmente o próprio Roberto Machado. A questão agora não era apenas terminar a obra, era decidir se denunciaria o crime ou se tentaria resolver silenciosamente para não perder os 100 mil reais que suas filhas tanto precisavam. Você não vai acreditar no que eu descobri. Marina estava no escritório de Patrícia às 22 horas, com laudos técnicos espalhados pela mesa e uma expressão que misturava indignação com medo. Pat, mandei o cimento para análise laboratorial independente. Olha isso. Ela apontou para o resultado. 38% de cal hidratada, 20% de gesso, apenas 42% de cimento verdadeiro. É uma bomba relógio estrutural. Patrícia assobiou baixo. Marina, isso é crime contra a saúde pública. Se uma estrutura dessa cair, pode matar pessoas. Eu sei, mas tem mais. Marina abriu o laptop e mostrou uma planilha. Cruzei os dados das 3 construtoras que desistiram da obra.
Todas compraram da Construmax, todas receberam o mesmo lote adulterado e todas tiveram problemas estruturais idênticos. Não foi coincidência. Roberto Machado sabe disso? Tenho certeza que sim. Os preços do cimento estavam 40% abaixo da média. Nenhum incorporador experiente aceita desconto assim sem investigar. Marina havia passado os últimos 5 dias como uma detetive. Descobriu que a Construmax tinha como sócio oculto nada menos que Bruno Machado, irmão de Roberto. O esquema era genial. Vender cimento adulterado barato para construtoras médias que não tinham laboratório próprio, causar problemas estruturais que forçariam o abandono das obras e depois o incorporador renegociaria os contratos com descontos enormes, culpando a incompetência das construtoras. É um golpe perfeito, Pat. Roberto economiza 60% no custo dos materiais. As construtoras quebram ou desistem achando que erraram, e ele ainda fica com a fama de obra difícil para justificar os atrasos. Mas por que ele ofereceu a aposta para você? Marina riu amargamente. Porque ele acha que eu sou só uma mulher desesperada que vai fracassar e ainda assinar um papel dizendo que mulher não tem competência. 2 humilhações pelo preço de uma. Na manhã seguinte, Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de confrontar Roberto diretamente, ligou para o CREA-SP e para a Polícia Civil. Não apenas denunciaria o esquema, mas faria isso de forma estratégica. Alô, delegado Ferreira, sou engenheira Marina Santos. Preciso denunciar um esquema de fraude em materiais de construção que pode causar desabamentos. A denúncia foi registrada e Marina pediu para que a investigação acontecesse discretamente enquanto ela terminava a obra, mas agora com materiais de verdade, comprados de outro fornecedor. 3 dias depois, Roberto apareceu na obra visivelmente nervoso. Marina, soube que você trocou de fornecedor de cimento. Por que não comprou da Construmax? Eles dão desconto. Roberto, preciso falar com você. Em particular, eles se afastaram dos operários. Marina respirou fundo e jogou todas as cartas na mesa. Eu sei do esquema, Roberto. Que esquema? Do que você está falando? Cimento adulterado da Construmax. Bruno Machado como sócio oculto. Construtoras sabotadas para você renegociar contratos. O rosto de Roberto empalideceu completamente. Você está louca, isso é crime contra a economia popular, falsificação de produto, formação de quadrilha e colocação da vida de outras pessoas em risco. Marina falou com a precisão de quem havia decorado os artigos do Código Penal. A polícia já está investigando. Roberto tentou negar, depois implorar, depois ameaçar. Mas Marina tinha todas as provas. Laudos técnicos, notas fiscais com rasuras, análises laboratoriais. E o mais importante, gravações de conversas onde seu Valdir admitia a adulteração. O que você quer? Roberto perguntou derrotado. Quero que você confesse publicamente o esquema, ressarça todas as construtoras prejudicadas e pague os R$200 mil da aposta antecipadamente. Ah, e nunca mais duvide da competência de uma engenheira. Esse eu não aceitar. Marina mostrou o celular com o número da Receita Federal discado. Aí eu conto para ele sobre a sonegação de impostos nas vendas da Construmax. Tenho planilhas muito interessantes aqui. Roberto Machado, o incorporador mais arrogante de São Paulo, o homem que humilhou Marina na frente de todos, estava agora suplicando para que ela não o denunciasse publicamente. Por favor, Marina, eu tenho família, tenho empresa. Se isso vazar, eu estou arruinado. Deveria ter pensado nisso antes de colocar a vida das pessoas em risco. E antes de achar que mulher não tem competência. Naquele momento, as sirenes da Polícia Civil ecoaram pela rua. Marina havia decidido. Mesmo que perdesse os R$200 mil, não permitiria que aquele esquema continuasse funcionando. Roberto Machado, você está preso. Obra concluída em 2 meses e 18 dias, dentro do prazo e com qualidade superior. Marina estava no jardim da mansão terminada, rodeada por jornalistas, engenheiros, representantes do CREA-SP e a mesma plateia que havia testemunhado sua humilhação 3 meses antes. Mas agora, o cenário era completamente diferente. A casa estava impecável, não apenas terminada, mas reconstruída nos pontos estruturais problemáticos. Marina havia substituído completamente a laje do segundo pavimento, reforçado todas as vigas com concreto de qualidade, instalado sistemas de automação e dado acabamento em cada detalhe. A piscina Infinity funcionava perfeitamente.
Os jardins estavam floridos e o sistema de energia solar estava gerando eletricidade. Engenheira Marina, perguntou o repórter da TV Globo. Como a senhora conseguiu terminar uma obra que quebrou 3 construtoras? Simples. Eu usei materiais de qualidade, apliquei a engenharia corretamente e não subestimei a capacidade técnica de uma profissional qualificada. João, o mestre de obras, estava ao lado dela com um sorriso orgulhoso. Nas últimas semanas, havia se tornado o maior defensor de Marina, contando para todo mundo como ela havia ensinado coisa que ele nunca viu em 25 anos de profissão. Doutora Marina, ele disse diante das câmeras, é a engenheira mais competente que já trabalhei. Conhece cada parafuso, cada cálculo, cada detalhe. E ainda por cima, honesta. O cliente original da mansão, empresário alemão que havia morado no Brasil por anos, fez questão de dar seu depoimento. Frau Marina ist fantastisch. Ela não apenas construiu minha casa, ela a reconstruiu melhor que o projeto original. Ist eine wahre Professorin. Mas o momento mais emocionante foi quando Patrícia subiu no pequeno palanque improvisado com o microfone. Quero que vocês saibam que Marina não apenas construiu esta casa. Ela descobriu e denunciou um esquema criminoso que estava colocando vidas em risco em dezenas de obras pela cidade. Por causa da coragem dela, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha que adulterava materiais de construção. Os aplausos foram longos. Marina viu no meio da multidão rostos conhecidos, colegas da faculdade que a haviam apoiado, clientes antigos e até alguns engenheiros homens que agora a cumprimentavam com respeito genuíno. Sofia e Clara estavam na primeira fila, vestindo capacetes cor-de-rosa que Marina havia mandado fazer especialmente para a ocasião. Quando o evento oficial terminou, elas correram para abraçar a mãe. "Mamãe, você conseguiu!" gritou Clara. "Conseguimos, filha, conseguimos." O representante do CREA-SP se aproximou com um documento oficial. Engenheira Marina, em nome do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, gostaria de convidá-la para integrar nossa comissão de fiscalização de obras. Precisamos de profissionais como a senhora. Marina aceitou na hora, não apenas pela honra, mas porque tinha uma missão pessoal, garantir que nenhuma outra engenheira passasse pelo que ela havia passado. 3 meses depois, Marina estava em seu novo escritório, muito maior que o anterior, quando recebeu uma ligação inesperada. "Alô, engenheira Marina. Aqui é Carla Petrobras. Sou diretora de obras da construtora Millennium. Queríamos propor uma parceria para um empreendimento de 50 milhões. Ouvimos falar de seu trabalho e ficamos impressionadas." Marina sorriu. Nos últimos meses, sua empresa havia recebido propostas de projetos que somavam mais de 200 milhões de reais. Contratou 6 engenheiros, 3 mulheres e 3 homens, e abriu uma linha de crédito especial para apoiar engenheiras iniciantes que enfrentavam discriminação no mercado. "Lembram da história do vovô Antônio?" Ela perguntou às filhas durante o jantar. "Que cada tijolo é uma promessa", responderam as duas em coro. "Exato. E a mamãe está cumprindo a promessa dele. Estou construindo não apenas casas, mas um mundo onde vocês nunca vão precisar provar que são competentes só por serem mulheres." Sofia, agora com 13 anos, havia decidido que queria ser engenheira como a mãe. Clara preferia medicina, mas sempre dizia que ia construir hospitais para a mamãe fazer. Na parede do escritório, Marina pendurou 2 fotos. Uma do pai Antônio com seu capacete amarelo e outra da mansão terminada com ela e as filhas na frente. Entre as 2 fotos, uma placa dourada com a frase que se tornara o lema de sua empresa: "Competência não tem gênero. Tem diploma, experiência e coragem." Roberto Machado foi condenado a 4 anos de prisão e pagamento de multa de 2 milhões de reais. Seu Valdir pegou 6 anos. A Construmax foi fechada e todos os materiais adulterados foram recolhidos do mercado. Marina usou os 200 mil reais da aposta para criar uma fundação que oferece bolsas de estudo em engenharia para mulheres de baixa renda. A primeira turma de bolsistas já estava se formando quando ela recebeu a maior homenagem de sua carreira, o Prêmio Engenheira do Ano do Conselho Federal de Engenharia. "Quando comecei minha carreira", disse Marina em seu discurso de agradecimento, "me disseram que mulher não tinha competência para obra pesada. Hoje minha empresa tem 40% dos funcionários mulheres.
executamos 15% das obras de alto padrão da cidade de São Paulo e desenvolvemos tecnologias que estão sendo copiadas no mundo inteiro. O preconceito tentou me quebrar, mas eu usei cada humilhação como combustível, cada não como motivação, cada dúvida como desafio, e descobri que a melhor resposta para quem duvida da sua competência é o resultado do seu trabalho. Os aplausos ecoaram por 5 minutos ininterruptos. Naquela noite, Marina visitou o túmulo do pai Antônio. Levou uma foto da mansão terminada e uma cópia do diploma de engenheira do ano. Conseguimos, pai. Provamos que competência não tem gênero e que cada tijolo realmente é uma promessa. O vento balançou as flores que ela havia deixado no túmulo e Marina teve certeza de que o pai estava orgulhoso, não apenas da casa que ela havia construído, mas da mulher que ela havia se tornado. Uma mulher que transformou humilhação em vitória, preconceito em combustível e uma aposta impossível na maior conquista profissional de sua vida. A engenheira que provou que competência não se mede pela aparência, mas pela qualidade do trabalho entregue. Mãe, você viu? Saiu na revista que você é uma das 100 mulheres mais influentes do Brasil. Sofia, agora com 18 anos e vestindo o jaleco da Faculdade de Engenharia Civil, mostrava a revista para Marina enquanto tomavam café da manhã na cobertura do novo prédio onde moravam. Marina sorriu observando a capa da revista Época. Sua foto estava ao lado de outras mulheres que haviam quebrado barreiras em suas áreas. O título da matéria era As Arquitetas do Futuro, Mulheres que estão reconstruindo o Brasil. Legal, né? Disse Clara, agora com 14 anos, sem tirar os olhos do celular. Mas eu prefiro quando você aparece no YouTube. Já vi aquele vídeo da mansão mais de 1000 vezes. O vídeo a que Clara se referia havia se tornado viral. Um documentário de 20 minutos sobre a obra que mudou a vida de Marina, produzido pelo canal Mulheres na Engenharia. Mais de 5 milhões de visualizações, centenas de milhares de comentários de jovens mulheres dizendo que se inspiraram para estudar engenharia. Mãe, a apresentação da minha tese de conclusão de curso é semana que vem. Sofia falou ligeiramente nervosa. Você vai conseguir ir? Claro que vou, amor, não perderia por nada. Marina respondeu verificando a agenda no celular. Qual é o tema mesmo? Estruturas sustentáveis em construções de baixo custo. O legado de Marina Santos. Sofia sorriu orgulhosa. Minha orientadora disse que eu tenho muito da sua visão técnica, mas com uma pegada mais social. Marina sentiu os olhos marejarem. Ver a filha seguindo seus passos, mas criando seu próprio caminho era a maior realização de sua vida. O interfone tocou. Era Patrícia. Marina, desce aqui. Tenho uma surpresa para você. Quando Marina chegou ao térreo, encontrou Patrícia ao lado de uma van com adesivos coloridos. Na lateral do veículo estava escrito Projeto Construtoras do Futuro, levando engenharia para as periferias. Lembra daquela nossa conversa sobre criar um projeto social? Patrícia perguntou animada. Consegui aprovar o financiamento. Vamos ensinar noções básicas de construção e reformas para mulheres em situação de vulnerabilidade. E você vai ser a coordenadora técnica. Marina abraçou a amiga com força. Nos últimos 5 anos, sua vida havia mudado completamente. A empresa Santos em Associados agora tinha 45 funcionários e 3 escritórios. Ela havia construído hospitais, escolas, complexos residenciais e até um shopping center. Mas o que mais a orgulhava eram os projetos sociais. Mais de 200 casas populares construídas com técnicas sustentáveis e baixo custo. Pat, tem uma coisa que eu nunca te contei. Marina disse, olhando para a van. Lembra daquele dia na obra, quando eu descobri o esquema do cimento? Claro, por quê? Eu pensei seriamente em não denunciar, em fingir que não vi nada e só terminar a obra para pegar o dinheiro. Marina pausou, recordando. Se eu tivesse escolhido o caminho mais fácil, nada disso teria acontecido. Eu seria só mais uma engenheira tentando sobreviver no mercado. Mas você fez a escolha certa. Fiz. E aprendi que integridade não é sobre ser perfeita. É sobre fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você tem medo, mesmo quando o preço é alto. Naquele momento, um grupo de meninas de uma escola municipal se aproximou, acompanhadas de uma professora. Era o projeto Engenheiras Mirins, que Marina coordenava aos sábados. Tia Marina, gritou Giovana, de 12 anos. Minha maquete da ponte ficou pronta.
Você pode testar se aguenta o peso? Marina se abaixou para ficar na altura da menina. Colocou cuidadosamente alguns livros sobre a ponte de palitos de sorvete. A estrutura aguentou firme. Perfeita, Giovanna. Você calculou certinho a distribuição de peso. Vai ser uma engenheira incrível. Igual você, tia. Marina sorriu. Não, Giovanna. Você vai ser muito melhor que eu, porque você está crescendo em um mundo onde já sabem que meninas podem construir pontes, prédios, casas, qualquer coisa que sonharem. Enquanto observava as meninas testando suas maquetes, Marina pensou em tudo que havia conquistado desde aquele dia humilhante na obra de Roberto Machado. Não era apenas sobre o dinheiro, a fama ou o reconhecimento. Era sobre ter provado para si mesma e para o mundo que competência não tem gênero. Seu celular tocou. Era um número internacional. Alô? Hello, is this Marina Santos? I'm calling from MIT. We would like to invite you to speak at our Women in Engineering conference. Marina sorriu. O convite do MIT, Massachusetts Institute of Technology, para palestrar sobre Breaking Barriers in Construction Industry era o reconhecimento internacional que coroava sua trajetória. I would be honored, ela respondeu em inglês. Depois de encerrar a ligação, Marina olhou ao redor. Sofia ajudando as meninas com os cálculos estruturais, Clara filmando tudo para o canal do YouTube que criara sobre Filhas de Engenheiras, Patrícia organizando o cronograma do projeto social e uma nova geração de meninas descobrindo que podiam construir qualquer coisa. O celular tocou novamente. Desta vez era João, o antigo mestre de obras, que agora trabalhava como supervisor técnico em sua empresa. Doutora Marina, tem um cliente aqui que quer falar com a senhora. Diz que é para uma obra de 80 milhões, um complexo hospitalar. Pode agendar para segunda-feira, João. Hoje é sábado das meninas engenheiras. Entendido, doutora. Ah, e tem mais uma coisa. Chegou uma carta para a senhora. É do presídio. Marina ficou curiosa. Do presídio? É do Roberto Machado. Marina pegou a carta que João havia digitalizado e enviado por WhatsApp. Era manuscrita, com letra trêmula. Marina, sei que não mereço sua atenção depois de tudo que fiz, mas preciso que saiba que você mudou minha vida também. Nos últimos 2 anos da prisão, eu ajudo outros presos a aprenderem matemática básica para o Enem. Muitos querem estudar engenharia depois que saírem. Eu conto a história de como uma engenheira mulher foi mais competente e mais íntegra que eu jamais fui. Conto como você me ensinou que respeito se conquista com trabalho, não com prepotência. Espero que um dia você possa me perdoar, não pelo que eu fiz com você, mas pelo que eu fiz comigo mesmo quando escolhi ser preconceituoso e desonesto. Com admiração e arrependimento, Roberto Machado. PS. Minha filha vai prestar vestibular para engenharia civil. Ela disse que quer ser igual a Marina Santos. Marina dobrou a carta e guardou no bolso. Perdão era um processo, não um momento, mas reconhecer o erro era o primeiro passo. Tia Marina, Giovanna a chamou novamente. Quando eu crescer e for engenheira, eu quero construir casas para pessoas pobres, igual você faz. E você vai conseguir, Giovanna. Vai conseguir e muito mais. Naquele momento, Marina teve a certeza de que sua missão estava cumprida. Não era mais sobre provar que mulheres podiam ser engenheiras. Agora, era sobre inspirar uma geração que cresceria sabendo que podiam ser qualquer coisa. O sol se punha sobre São Paulo, a cidade que Marina ajudara a construir. Tijolo por tijolo, sonho por sonho, preconceito vencido por preconceito vencido. E em algum lugar da cidade, uma menina de 8 anos brincava com blocos de montar, sonhando em construir casas, enquanto seus pais não duvidavam nem por um segundo de que ela conseguiria. Porque Marina Santos havia provado que cada tijolo é mesmo uma promessa, e que algumas promessas mudam o mundo.